Saúde a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Estamos gratos a Deus por essa oportunidade de estar diante da igreja para estar trazendo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Agradeço ao pastor pela confiança a mim depositado. Meus irmãos, desde já eu rogo a oração da igreja, porque estar ministrando é algo de grande responsabilidade. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 19, versículo de número 28, iremos ler até o versículo de número 30. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 19, versículo de número 28, iremos ler até o versículo de número 30. A igreja entendeu, digo amém. Amém. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, fale eu vou também. Todos acharam. Oh, glória a Jesus. O título, o epígrafe fala a morte de Jesus. Diz assim o versículo 28: Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, ia chegando à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Eu quero repetir o versículo de número 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está, e inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Quem pode dizer amém? Antes de você sentar, eu queria que a igreja repetisse comigo: está consumado, o resgate na cruz do Calvário. Pode tomar teu assento nesta noite. Meus amados irmãos, quando começamos a meditar diante da palavra de Deus, a gente começa a ficar admirado quando nós lemos sobre a morte e ressurreição de Jesus. A gente escuta sobre a morte e ressurreição em vários lugares, na internet, na igreja. Falamos no evangelismo que Cristo morreu por nós. Falamos, aleluia, em várias situações sobre a morte e ressurreição de Jesus. Mas quando paramos para poder nos aprofundar na agonia, no processo, no caminho de Jesus, aleluia, desde o Getsêmani até a cruz no Calvário, é algo que chama a atenção. A gente observa, meus amados irmãos, que a morte de Jesus na cruz, ela foi necessária, porque o mundo foi acometido pelo pecado. A partir do momento que o homem, ele peca, ele contamina a raça humana, o homem agora estava com a dívida impagável, não tinha como pagar a dívida. Aí foi necessário Deus enviar o seu filho Jesus, para que pudesse passar por todo aquele processo e dar a vida por mim e dar a vida por você. Mas quando a gente abre a nossa Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo de número 17, fala, meus amados irmãos, que o pecado, ele surge num coração de Lúcifer. O texto vai dizer, meus amados irmãos, que ele falou: eu vou
vou subir, eu vou me assentar e eu vou ser semelhante ao Deus Altíssimo. E nesse exato momento, o pecado, ele surge num coração daquele anjo naquele momento. Mas quando começamos a meditar diante da Bíblia Sagrada, aleluia, no livro de Provérbios, capítulo 16 e versículo de número 18, que ninguém pode ser maior do que Deus. E Lúcifer agora querendo tomar o lugar de Deus, querendo ser semelhante, estabelecer, aleluia, o seu reinado semelhante a Deus. Ele permite que aquela avareza tomasse conta do seu coração. E é nesse ato, é nesse momento onde o pecado ele é criado. E quando o pecado é criado, aleluia, a Bíblia vai dizer que Lúcifer, ele é expulso do céu com a terça parte de anjos. E os irmãos entendem que ainda a criação de Deus, o homem não tinha sido criado. Mas o pecado, ele já existia. O pecado agora já existia, aleluia. E quando a gente abre a nossa Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo de número 18, o texto vai dizer: eu vi Satanás caindo do céu como um raio. A gente vê a queda de um anjo porque permitiu o surgimento do pecado. E quando a gente abre a nossa Bíblia, meus amados irmãos, a gente vai observar que Deus, ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus cria Adão agora à sua imagem para que pudesse viver sem pecado, para que pudesse viver sem mancha, sem mácula, para que pudesse ter uma vida de santidade. Mas o pecado, ele já existia. E quando agora Deus criou o homem, através do homem criou a sua esposa. Quando estava no jardim no Éden, Deus, ele deu, aleluia, todo o jardim para que o casal pudesse desfrutar. Mas Deus deu uma ordem: comeis de tudo, menos dessa árvore específica. A gente começa a ver, meus amados irmãos, como é a natureza humana. Tinha tantas coisas para poder desfrutar, não precisava trabalhar para poder comer, para poder viver. Mas o homem, aleluia, ele desejou fazer aquilo que Deus disse que não era para fazer. Eu acabei de ler, meus amados irmãos, que Satanás, ele foi, aleluia, jogado, expulso do céu e desceu como um raio. E quando abrimos a nossa Bíblia no livro de Gênesis, a partir do capítulo de número 3, a gente vai ver, meus amados irmãos, que Satanás agora, aleluia, como uma serpente, ele começa agora a fazer que aquela mulher desobedecesse a Deus. Quando a gente lê no livro de Apocalipse, capítulo de número 12 e versículo de número 9, aqui está corroborado que, aleluia, a serpente, ela era o diabo. Quando a gente lê também, meus amados irmãos, Ezequiel, capítulo 28 e versículo de número 13, vai afirmar também a mesma coisa. E o casal estava lá, desfrutando daquilo que Deus tinha, aleluia, presenteado. Mas Satanás começou a falar: come deste fruto.
Mas talvez ela começou a interrogar e dizer: aleluia, mas eu não posso, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, aleluia, e da terra, disse que não era para comer. Aí Satanás, como era e como é astuto, ele não quer que você coma para que você não tenha o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. E o texto vai dizer que ela comeu. Além de comer, ofereceu ao seu marido. E quando aquele casal desobedece a Deus, quando aquele casal faz o que Deus disse que não era para fazer, o pecado agora entrou no mundo. Quando ele desobedece a Deus, ele peca e desobedece o que Deus tinha estabelecido. E quando Adão e Eva pecam, contamina toda raça humana. Eu vou repetir nesta noite. Quando Adão e Eva pecam, contamina toda raça humana. Aonde que está isso, pregador? Abre a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3, versículo de número 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra destituído significa afastado. Quando Adão e Eva peca, desobedece, contamina a raça humana, aleluia, e está destituídos da glória de Deus e leva toda a humanidade. E a gente agora estava condenado. Nós estávamos, aleluia, condenados por toda a eternidade, está longe de Deus. Porque Adão e Eva desobedecem a voz de Deus. No livro de João, capítulo 8, versículo de número 34, vai dizer que a partir de agora, nós nos tornamos escravos do pecado. E respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu te digo, que todo que comete pecado é servo do pecado. O casal agora peca e se torna escravo do pecado. Mas e agora como é que vai ser? Deus, ele cria o homem, aleluia, para que pudesse crescer. Deus cria o homem para que pudesse viver, aleluia, em santidade. Mas agora a criatura de Deus, ela peca. Será que Deus iria desistir da sua criação? Será que Deus iria desistir do projeto que ele tinha estabelecido no jardim do Éden? Quando lemos a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 3, e versículo de número 15, Deus, ele faz uma promessa de resgate. Quero repetir para ficar gravado no nosso coração nesta noite. Quando, aleluia, o homem se encontrava afastado de Deus, agora Deus, ele faz um plano de resgate para poder resgatar a humanidade que estava perdida. Aí Deus fala: da semente da mulher virá oh glória ao nome de Jesus, que pisará na cabeça da serpente e salvará, oh glória a Jesus, a humanidade de todo o pecado. A humanidade agora que estava destituída, afastada, excluída, Deus fala: ainda tem um projeto para a humanidade. Eu ainda, aleluia, vou resgatar o que está perdido.
Aí a partir de agora, meus amados irmãos, começa a promessa de Deus para poder resgatar a humanidade que estava perdida. Quando a gente começa a folhear a Bíblia Sagrada no Velho Testamento, a gente vai ver que Deus levanta grandes homens de Deus. A gente vai ver que Deus levanta um homem chamado Jó, homem sincero, reto, temente a Deus e que desviava do mal. Deus também levanta Abel, que é chamado de um homem justo. Deus levanta Noé, aleluia, que construiu a arca, que foi considerado o pregoeiro da justiça. Deus levanta Melquisedeque, que é chamado de servo do Deus Altíssimo. Deus levanta um homem chamado Abraão, que é chamado de amigo de Deus. Deus levanta Moisés, um homem mais manso da terra. Deus também levanta Josué, um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Deus levanta Davi, o homem segundo o coração de Deus. Deus levanta Salomão, um homem amado por Deus. Deus levanta Elias, o profeta do Senhor. Deus também levanta Eliseu, o santo homem de Deus. E Deus levanta Jeremias, o grande profeta de Deus. A gente observa que cada homem desse que eu citei nesse exato momento tiveram chamadas espetaculares. Foram usados por Deus tremendamente e marcou a sua geração e até hoje é lembrado. Mas nenhum deles poderia nos resgatar. Nenhum deles poderia pagar o preço do nosso pecado. Oh, glória ao nome de Jesus. Quem poderia pagar o preço do nosso pecado? Aí quando a gente abre a nossa Bíblia, meus amados irmãos, no livro de Isaías, capítulo de número 26, versículo de número 1, agora o plano de Deus, ele entra em ação. O plano de Deus, ele entra em ação. A gente vai observar, meus amados irmãos, em Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 20, que Deus agora fala com uma mulher chamada Maria. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Maria agora estava gerando uma obra do Espírito Santo de Deus. Quando José ficou sabendo que a sua noiva estava grávida, em secreto, pensou em deixá-la. Mas o Senhor apareceu a ele em sonho e disse: José, o que está em Maria é obra do Espírito Santo e salvará a humanidade do pecado, aleluia, e derramará o seu sangue na cruz para poder remir a humanidade. Aqui agora começa o plano de resgate de Deus. 30 anos se passam e esse plano ainda não se iniciou. Mas quando a gente abre a Bíblia no livro de João, capítulo de número 1, e versículo de número 29, João estava batizando os seus discípulos, mas de repente acontece algo que ele para. Ele vê um homem vindo em sua direção. Ele aponta e fala: eis aí o Cordeiro de Deus que limpará o pecado de toda a humanidade. Observe que aqui, aleluia, nesse versículo, é uma ligação do Velho Testamento a Jesus.
O que João, aleluia, em sua profundidade queria dizer. Esse daí é o Cordeiro Pascual de Gênesis 22. Esse daí, aleluia, é o servo sofredor de Isaías, número 53. O Cordeiro de Deus, que limpa, que aniquila, que arranca o pecado de toda a humanidade. E agora inicia o projeto de resgate de Deus. Antes nós estávamos perdidos, destituídos. O diabo tinha tudo para poder nos acusar. O diabo tinha todas as armas para poder nos colocar no inferno. Mas agora inicia o projeto de Deus de resgate. Aleluia. A humanidade está perdida, mas agora eu estou dando meu filho como sacrifício. Como ovelha muda, aleluia, perfeita, sem mancha, sem mácula, sem pecado, em santidade. Para morrer por nós, para morrer por mim, para morrer por você. Quando Jesus agora inicia, aleluia, o seu ministério. O interessante, meus amados irmãos, que o ministério de Jesus durou 3 anos. Mas o que Jesus fazia era prodígios e maravilhas. E os feitos de Jesus começou agora, aleluia, a incomodar os religiosos da época. E Jesus agora começou, aleluia, a ser caçado, a ser questionado. E enfim, conseguiram. E o sofrimento e o preço que foi pago, ele inicia no Getsemane. A gente observa, meus amados irmãos, que quando Jesus estava orando no Getsemane, o texto vai dizer que ele agora começa a suar gotas de sangue. Mas por que isso aconteceu? Porque Jesus, ele começa a soar gota de sangue. É relatado, meus amados irmãos, a crucificação de Jesus por um cirurgião. Que aquilo aconteceu porque Jesus entrou em uma tristeza imensa. Jesus entrou naquela oração em uma agonia terrível. Ele sentiu tudo que iria passar. Aleluia. Então é nesse momento de tristeza profunda, de uma tensão extrema, aleluia, que há um rompimento das veias finíssimas capilares de Jesus. E quando essas veias ela é rompida, entra em contato com o suor e começa agora a sair pelo seu corpo. Eu queria perguntar nesta noite à igreja, imagina a dor, a agonia que Jesus estava sentindo. Tudo isso foi por você. Tudo isso fazia parte do plano de resgate. E o sofrimento de Jesus não parou por aí. O texto vai dizer que agora Jesus é levado, Jesus é preso, ele é agora questionado. E leva agora Jesus diante de Pilatos. Eu imagino agora aquele homem analisando a vida de Jesus e o texto vai dizer, aleluia, que não é encontrado, aleluia, acusação nenhuma contra ele. Nada que pudesse lhe condenar. Eu não vejo acusação, não vejo pecado algum contra esse homem. Mas naquele momento começaram a falar, segundo a lei judaica, ninguém pode ser considerado ou se chamar de filho de Deus. E quem fala isso deve morrer.
Eu imagino agora, meus amados irmãos, aquele homem naquela situação, aleluia, porque iria sacrificar o homem que não tinha, aleluia, condenação plausível. E quando a gente abre a nossa Bíblia no livro de João, capítulo de número 19, versículo de número 1. Pilato, pois, tomou então Jesus e o açoitou. Quando a gente para poder ver esse segundo momento do sofrimento e do resgate de nossas vidas, a gente vai compreender, meus amados irmãos, que segundo o costume romano, as chicotadas que Jesus, ele levou, é algo, meus amados irmãos, que quando a gente começa a estudar, a gente começa a chorar e a gente começa a ver o tamanho do amor de Jesus para a nossa vida. O chicote usado, ele tinha, aleluia, 3 cordas. E na sua ponta tinha pedaço de ossos e bola de chumbo. Jesus, ele levou 39 chicotadas. Mas quando a gente multiplica pela quantidade de cordas que tinha no chicote, 117 cortes no seu corpo. Sabe por que Jesus passou por isso calado? Foi pela tua vida. Sabe por que Jesus, aleluia, ele passou por esse açoite calado? Porque aqui Deus estava colocando em prática o plano de resgate da humanidade que estava destituída da glória de Deus. Pegaram Jesus, colocaram diante da multidão e falaram: ele aqui, aleluia, e começaram a gritar: crucifica. Mas eu não encontro mal contra esse homem. Crucifica, crucifica Jesus. E pega agora o nosso mestre com o corpo todo dilacerado. Depois de ter passado a agonia na oração no Getsemane, aleluia, com o corpo cansado, aleluia. E o corpo também totalmente dilacerado com 117, aleluia. Colocaram, aleluia, a parte da cruz horizontal nas costas de Jesus, que pesava aproximadamente 50 quilos. Eu fico imaginando, aleluia, aquela madeira áspera batendo nos cortes de Jesus. Eu fico imaginando a agonia que ele estava sentindo. Eu fico imaginando a dor, aleluia, terrível, o sangue escorrendo, a hemorragia no seu corpo. Mas ele tinha que continuar, porque o plano de resgate teria que ser concluído. E Jesus agora começa a caminhar com aquela cruz de 50 quilos nas costas. Eu imagino, meus amados irmãos, ele cansado, aleluia, sem força, os músculos dilacerados. Mas ele teve que permanecer. Ele teve que seguir. Ele teve que caminhar por amor da minha e por amor da tua vida. Você já está percebendo nesta noite qual foi o tamanho do pagamento dessa dívida? Você está conseguindo entender nesta noite que quando a gente fala que Jesus morreu por nós, é algo surpreendente. Mas ele caminhou aproximadamente 600 metros até o lugar chamado Gólgota. E o texto vai dizer, meus amados irmãos, que quando chegou lá, arrancaram as vestes de Jesus e dividiram em 4 partes. E o manto de Jesus foi jogado à sorte para que se cumprisse a profecia sobre Jesus. Agora pense comigo, quando a gente, aleluia, tem um arranhão, quando a gente cai ou acontece alguma coisa,
Aí a gente coloca um curativo e no outro dia para poder tirar depois que o sangue começa a coagular. Agora imagina Jesus com 117 cortes no corpo. Imagina Jesus com o corpo totalmente dominado pela hemorragia. O manto agora secando nas suas feridas. O manto de Jesus agora ficando colado, aleluia, nas suas feridas. E os soldados agora, aleluia, imagino 4 soldados, cada um pegando uma parte das vestes de Jesus. E arrancando, imagina a dor que Jesus sentiu, a agonia que Jesus sentiu. Mas tudo isso fazia parte do plano de resgate. Tudo isso foi Ele provando o seu amor pela nossa vida. Tudo isso fazia parte, aleluia, do pagamento da nossa dívida. Pegaram o nosso Jesus, estenderam a mão dele, aleluia. Pegaram um prego, começaram a bater nas mãos, nos pés. O sangue carmesim começou a escorrer. E com totalmente crueldade, levantaram a cruz e ergueram ela. Quando ergueram a cruz, começaram a escarnecer de Jesus e disseram, aleluia, salvou a tantos e agora não pode se salvar. Mas dentro do coração dele é necessário. Vai ser necessário eu passar por isso, aleluia, vai ser necessário eu morrer pela humanidade. Eu imagino agora Jesus erguido na cruz. Eu imagino agora Jesus, aleluia, com o corpo dilacerado, sentindo tantas dores em vários lugares. E o texto vai dizer que ao meio-dia, Jesus teve sede. Agora imagina a gente com sede tomando vinagre. Tudo isso foi por você. Eu imagino agora, meus amados irmãos, Jesus respirando, aleluia, o pulmão já não conseguia mais soltar o ar, aleluia, o sangue por dentro, aleluia, dominando todo o corpo, mas ele, aleluia, se apoia nos pregos dos pés, para poder ganhar mais um suspiro. E ele começa a exclamar e dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Jesus, ele absolve todo o pecado da raça humana. Todo o pecado da raça humana. E a gente vai ver que no Velho Testamento, todas as vezes que o credor ele ia cobrar uma dívida e quando se pagava uma dívida ele falava tetelestai, está pago, está quitado, está consumado. E quando Jesus exclama, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Jesus, ele dá o seu último suspiro, olha para o céu e fala, Tetelestai, está consumado. Alandos decamanar da soderrai. A humanidade estava perdida até agora, mas eu estou pagando a sua dívida. Era impagável, não tinha como você pagar. Mas lá na cruz do Calvário ele falou, me dá aqui tudo para mim. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades,
e os nossos pecados levou sobre ele. Como ovelha muda foi levado ao matador e não abriu a sua boca. Por amor da tua vida. Em Romanos capítulo 8, versículo de número 1, fala que nenhuma condenação há daqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo ele não pode te acusar mais, porque a tua dívida foi paga, porque está consumado. Jesus, ele te resgatou na cruz do Calvário e provou o seu amor para a tua vida. Dizem que Lutero teve um sonho, que o diabo agora começou a relatar todos os pecados que ele tinha. E ele falava no sonho: é verdade, é esses pecados, mas bota esse aqui também. Mas você está esquecendo de uma coisa. E o sangue, aleluia, que foi derramado na cruz do Calvário para poder me perdoar de todo o pecado. O diabo ele não pode te acusar, porque Jesus morreu por você. Todas as vezes que o diabo se levantar para poder apontar o teu pecado, aponta para a cruz do meio. Foi por você. Jesus pagou a nossa dívida por você. A humanidade pecou, foi destituída, mas Deus falou: eu vou agora estabelecer um plano de resgate. E Jesus, por sua vez, veio e falou: Pai, eu vou concluir. Eu vou resgatar a humanidade. Eu vou pagar a dívida impagável. E hoje nós temos oportunidade de salvação. E já queria aproveitar a oportunidade nesta noite e lançar o convite para a tua vida. Você ainda que não aceitou Jesus como Salvador da tua vida, Ele manda te dizer nesta noite que aquele pagamento daquela dívida foi sua também. Aquele preço que foi pago na cruz do Calvário foi para pagar a tua dívida também. E Ele está falando contigo: abre o teu coração. Permite que eu possa entrar e fazer morada. Onde está a primeira vida para Jesus nesta noite? Da salada cous de camaná e achou de rai. A igreja fica em intercessão nesta noite. Jesus morreu por mim, morreu por você. Ele manda te dizer: eu morri porque eu tenho um plano bem maior do que você imagina. Eu morri porque eu tenho algo bem maior do que já planejaram para a tua vida. Mas abre o teu coração nesta noite. Jesus te chama nesta noite, Ele te diz: eu morri pela tua vida. Onde está a primeira vida que deseja aceitar esse Jesus que pagou a nossa dívida? Está consumado. O resgate foi na cruz do Calvário, por amor de mim e por amor de você. Que Deus abençoe em nome de Jesus.